Olá, pessoal, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Trilha do Conhecimento, que plataforma GP Cost Drivers tem feito desde o ano passado, desde os últimos meses, né? Enfim, no ano passado inteiro. Esse é o primeiro webinar do ano e, por prática, nós sempre abrimos com o assunto sobre macroeconomia. Então, deixe-me me apresentar, meu nome é Tânia Gofredo, sou economista responsável pela área de análise de mercado da plataforma GP Cost Drivers, e ao longo do ano nós teremos então as apresentações por segmentos, né, aqueles segmentos que nós entendemos ser os mais importantes aí, que tem maior impacto para os resultados de vocês. Então é um grande prazer, né, recebê-los aqui. Nós vamos abrir, eu vou seguir com o webinar completo e vai ter o chat para perguntas, e a ideia é que eu responda então essas perguntas ao final. Então fiquem bem à vontade para fazer as perguntas, né, para que seja realmente algo bastante produtivo. Uma informação adicional, nós vamos disponibilizar esse material a vocês, a nossa área de comunicação depois vai disponibilizar esse material para vocês no link das inscrições, assim como também a gravação deste evento aqui, que nós faremos. A previsão aí é que ele fique até próximo das 19 horas, 19h10, no máximo 19h30, né, já respondendo as perguntas de todos. Tá bom, pessoal? Então, que seja um bom ano para todos nós, e vamos falar um pouquinho, então, agora aqui do que aconteceu, do que a gente está olhando aí, do ponto de vista macroeconômico, e o que a gente espera para 24, né? Já fazendo uma observação que a gente normalmente prepara um material com bastante foco para as áreas de compras, né, que nós sabemos que são os principais usuários da nossa informação. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Começando aqui, então, me apresentando bem rapidamente, meu nome é Tânia Gofredo, eu sou economista responsável, como eu já disse, pela área de análise de mercado da plataforma GP Cost Drivers, e todo o material que será apresentado aqui hoje, ou seja, tanto números, né, projeções, quanto premissas, ela está baseada nos eventos até a data de hoje, aqui no dia 7 de fevereiro, e possíveis mudanças que ocorram, já é de prática nossa ajustarmos e revisarmos essas projeções ao longo do tempo, na medida em que nós vemos que tem premissas muito relevantes, e sabemos que o cenário macroeconômico ele é de muita importância para o impacto para os segmentos específicos que cada um de vocês acompanham. Então, a nossa dinâmica funciona dessa maneira. Todas as projeções que fazemos para os segmentos, né, metais, fertilizantes, resinas, enfim, todos esses grandes grupos, eles usam sempre como premissa esse cenário macroeconômico que nós trabalhamos. Então, a gente trabalha muito o cenário macroeconômico para que ele dê sustentação para os setores especificamente. E, enfim, então aqui nós procuramos sempre fazer as nossas projeções olhando possíveis eventos que ocorram, mas existem aqueles que fogem completamente ao nosso controle. Então, o que for apresentado aqui hoje é baseado nos fatos até hoje, já olhando um pouquinho lá para frente, mas caso ocorram eventos, exceto o que foram contemplados aqui, eles são sempre revisados nas nossas projeções. Então, a gente vai falar bem rapidamente aqui, para esquentar um pouquinho sobre a área de compras e macroeconomia, né, porque o dia a dia das áreas de compras consomem demais os profissionais da área, e muitas vezes eventos macroeconômicos, eles acabam passando, né, e então aqui eu gosto sempre de começar falando um pouquinho, só para esquentar um pouquinho aqui a nossa reflexão, depois eu vou para o cenário macro mesmo, né, falando um pouquinho de internacional, de economia brasileira, índices de inflação com impactos em compras, né, nós vamos falar também aqui sobre os indicadores que mais impactam para vocês, falar um pouquinho sobre perspectivas e riscos e as nossas projeções. Então, o que a área de compras tem a ver com macroeconomia, né? Nós gostamos sempre de fazer essa provocação aqui, justamente
Porque, como eu disse, as áreas de compras, o dia a dia, áreas de inteligência de mercado são sempre tão consumidas, e muitas vezes fica um pouquinho difícil de fazer uma leitura correta de um indicador. Então, o que está sob a gestão das áreas de compras normalmente, né, ou das áreas de inteligência de mercado? Negociar, está nas mãos de fato dos compradores, né, e dos envolvidos, homologar novos fornecedores também, desenvolver novos fornecedores também tá dentro do poder aí dos compradores, acompanhar entrega de bens e serviços, ou seja, daquilo que eu estou negociando, eu acompanho todo o processo também, bacana, está dentro daquilo que eu tenho controle, né? Acompanhar o balanço financeiro do fornecedor também, importante para que eu entenda com quem que eu estou negociando. Estruturação de composição de custos também, né? Então, eu sei, ou seja, eu estou negociando uma determinada categoria, como que funciona essa composição de custos? Então, isso requer do meu conhecimento, requer de toda a minha, do meu expertise. Ou seja, tudo que a gente coloca aqui, é claro que tem muito mais coisa do que isso, mas aqui, como eu disse, é mais para esquentar um pouquinho uma reflexão. Então, eu trouxe aqui alguns dos itens que estão sob a gestão dos compradores. Agora, o que não está sob a gestão dos compradores, e eu diria para vocês que, exceto pelo próprio governo, os demais agentes econômicos não têm muito controle sobre isso, que é onde entra exatamente uma boa leitura daquilo que nós não temos gestão, que é exatamente a parte macroeconômica, que é o objetivo aqui da nossa apresentação hoje. Então, o comportamento dos preços de commodities está sob a nossa gestão diretamente? Não. Então, aqui são itens da qual nós estamos sempre muito vulneráveis. É aquilo que nós não conseguimos ter controle. E é justamente aqui que entra todo o conhecimento e todo o aprimoramento do conhecimento do comprador ou das áreas de inteligência de mercado em compras para poder acompanhar e fazer uma boa gestão juntamente com aquilo que ele tem gestão, porque cada vez mais esse comprador está sendo exigido, né, de forma bastante estratégica. Então, aqui, quando a gente fala de macroeconomia, de novo, preços de commodities, eu não tenho gestão, então eu preciso acompanhar, né? Então, tudo aquilo que eu não tenho gestão, eu preciso acompanhar de uma forma mais aprofundada. Juros, né? Juros domésticos e internacionais. Não sou eu que defino, né? Na verdade, existe uma política monetária que é definida pelo governo. Então, isso também não está sob gestão, mas, no entanto, impacta no meu dia a dia, ali nas minhas compras. Taxa de câmbio, né, pessoal? Uma coisa, um indicador assim, uma variável completamente exógena, né? E que eu preciso estar sempre muito atento, porque eu não tenho gestão sobre isso. Os índices de inflação também, né? Então, no máximo, eu consigo ter uma ideia do que está acontecendo, de tendências, mas eu preciso estar sempre muito bem informado para onde está caminhando esses índices de inflação, porque especialmente esses dois indicadores, câmbio e inflação, é o que vai refletir diretamente no meu negócio, especialmente, né, se eu for aqui um grande importador. Os índices de ociosidade e estoques na indústria, que também são indicadores bem importantes para as minhas negociações e que eu não, normalmente eu não tenho controle sobre isso. E comércio exterior, né? O que está acontecendo de volumes de importação ou de exportação daquilo que está sendo negociado pelo mercado? Então, ou seja, como eu disse, é uma provocação, porque normalmente os compradores ou inteligência de mercado se, puxa, por que eu preciso acompanhar tão criteriosamente o que está acontecendo com juros no Brasil ou internacional? Então, é um pouco disso que a gente vai explanar aqui com vocês. Porque, de novo, como cada dia mais o comprador está sendo cobrado de um posicionamento estratégico, é importante que ele acompanhe isso de forma, vamos dizer assim, mais criteriosa, né? Então, como monitorar e analisar o que não está sob a sua gestão para que se tenha bons resultados, né? É exatamente isso, uma boa leitura do cenário macroeconômico, que é o que nós vamos discorrer aqui, monitorar esses preços de commodities versus matérias-primas e serviços, ou seja, se eu negocio preço de combustível, né? E aí é um dos insumos aí que tem um efeito multiplicador para todos, independente do que se compra. A gente sabe que preço de petróleo tem um impacto importante na vida de todos nós. Então, se eu estou negociando combustíveis, que preço, que tipo de commodity eu tenho que acompanhar para isso, né? Porque eu sei que em algum momento isso vai ter impacto lá na minha matéria-prima ou mesmo em serviços.
Volumes de comércio exterior, também muito importante, né? Principalmente porque se o que eu negocio muitas vezes demanda de importação, eu tenho aqui já duas variáveis importantes. Como que está a disponibilidade desse produto no mercado internacional e como que está o preço dele e a taxa de câmbio. Então, eu tenho aí basicamente três variáveis que eu não tenho controle. Então, eu preciso monitorar corretamente para que eu faça uma boa negociação. E acompanhamento da estrutura de composição de custos, né? Como eu disse, que de uma certa forma a gente tem gestão sobre isso, você conhecendo profundamente o que está negociando, você tem gestão sobre isso, mas, de novo, como que você compara isso com preços de matérias-primas e índices de inflação? Então, ou seja, todas essas informações você é capaz de acompanhar dentro da plataforma GP Cost Drivers, né? Então, sabendo usar bem a plataforma, você vai ter todas essas informações lá dentro, de maneira que você consiga fazer uma boa análise sobre isso. Então, ou seja, fechando aqui, né, o que eu disse no início, que é uma provocação, é importante a gente entender, é óbvio que só o fato de vocês estarem aqui acompanhando esse cenário macroeconômico já mostra o quão importante vocês entendem que é isso. Mas eu gosto sempre de reforçar isso ainda mais, né, para mostrar exatamente daqui para frente, na medida em que a gente for aqui avaliando o cenário, para a gente já ir fazendo aí algumas reflexões dentro do meu dia a dia. Então, por isso que eu gosto sempre de começar apontando diretamente aí esse cenário versus áreas de compras. Aqui, só para finalizar, as áreas estratégicas que nós fazemos acompanhamento macrosetorial e que é o que nós vamos cobrir ao longo de todo o ano, tá? Exceto por economia brasileira e internacional, que a gente já vai fazer isso hoje, combustíveis, commodities agrícolas, construção civil, fertilizantes, logística, metais, metais não ferrosos, papel e celulose, pecuária, químicos e resinas. Então, cada um desses segmentos aqui, eles já tem um calendário, uma data marcada para vocês acompanharem aqui conosco. Lembrando que a cada apresentação dessa, que vai ser uma vez por mês, eu sempre vou abrir, não com essa profundidade que nós vamos ver hoje o cenário macroeconômico, mas todo mês a gente vai trazer alguma atualização de algum evento econômico relevante e que tenha impacto para vocês. Então, eu vou sempre abrir os nossos webinars de todos esses segmentos, sempre falando bem rapidamente de alguma novidade ou de algo relevante da parte macro que vocês precisam ficar sabendo. E depois cada especialista vai falar sobre o seu setor, dentro daquele mês, daquela data definida já. Então, vamos lá, pessoal. Bom, falando de cenário macroeconômico, eu gosto muito de falar sobre condicionantes negativas e positivas, né? Então, falando primeiro aqui das negativas, o que a gente está enxergando hoje desse cenário macroeconômico, tanto internacional quanto brasileiro, que venha a ter impactos aqui no nosso dia a dia? Então, começando aqui pelas negativas, então, hoje, juros internacionais, eles ainda estão elevados, né? E ele pode continuar refletindo, e a gente enxerga isso nesse momento como negativo, porque ele em algum momento ele pode ter impacto sobre o crescimento mundial, né? Já que a gente está falando de juros bem elevados. E esses juros eles estão ainda elevados, e especialmente porque a gente vem de um rescaldo, né, de uma ressaca aí de uma pandemia, onde os preços subiram absurdamente, índices de inflação, especialmente no mercado norte-americano e europeu, subiram absurdamente. Então, os bancos centrais, né, tiveram que lançar mão da política monetária, subindo juros para poder conter essa inflação, né? O Brasil também fez a mesma coisa, a gente vai ver isso. E do ponto de vista a gente entende como uma condicionante negativa, porque esses juros internacionais acaba refletindo sobre esse crescimento mundial, que a gente tem visto que as projeções de crescimento de PIB têm sido menores, né, do que até então a gente viu antes da pandemia. E com isso, para o Brasil, você acaba tendo afetando, né, a balança comercial brasileira versus demais países pode ter algum impacto. Mas, no entanto, apesar disso, nós temos visto resultados bem positivos para a balança comercial brasileira, mas aqui eu vou abrir um parênteses, duas coisas. Primeiro, nós temos visto resultados de superávit da balança comercial brasileira, mas muito mais por redução de importações
do que propriamente de aumento de exportações, tá? Olhando o Brasil exportando. Porque como a gente também está com uma economia ainda, vamos dizer assim, não tão aquecida como nós vínhamos tendo antes da pandemia, então isso faz com que as importações diminuam. Por isso que a gente tem tido resultados até que satisfatórios. Mas, de uma certa forma, o crescimento mundial afetado acaba afetando a balança comercial. Porém, eu quero chamar a atenção aqui que é o segundo ponto que eu comentei, que para as áreas de compras, isso pode se reverter de forma positiva. Por quê? Porque como a gente tem um crescimento mundial um pouco menos aquecido, nós reforçamos a ideia de que não vamos ter problemas de fornecimento de produtos, né? Então, se por um lado pode ser negativo do ponto de vista mais macroeconômico, mas olhando especificamente para cada segmento de vocês, é importante que você olhe, porque você tem ali uma cadeia produtiva já estável nos dias de hoje. Então, nós aqui não vemos um risco de fornecimento de produtos, justamente porque é um crescimento ainda gradual, então logo uma cadeia produtiva oferta, depois da pandemia, ela já se estabilizou, então você acaba não tendo problema de fornecimento. Então, se por um lado é uma condicionante negativa do ponto de vista macro, do ponto de vista micro de vocês, acaba sendo até uma situação positiva, tá? Um outro item aqui que a gente vê como negativo é a instabilidade geopolítica que a gente tem visto na região do Mar Vermelho, né? Em função ainda da guerra Israel-Hamas, a gente viu agora uma represália ali dentro de algumas rotas marítimas, a gente tem visto esses preços subindo, e nós não vemos, nós ainda não temos como mensurar se isso vai ter um tempo ainda muito à frente com esse risco, mas é importante, para quem negocia fretes marítimos aqui, é importante buscar alternativas, estar bastante atento, porque isso já refletiu, especialmente no final do ano passado e o começo desse ano, os preços subiram muito, né, os fretes marítimos ali nas rotas, principalmente ali com relação à Ásia, subiram bastante. Então, a gente enxerga isso ainda como uma condicionante negativa. E assim, só reforçando, quando a gente fala de uma condicionante negativa, é aquilo que vocês precisam mais prestar atenção nas negociações de vocês, né? Uma outra condicionante, né, que é um ponto de atenção para o ano aqui, que a gente está falando de 24, é a Argentina. Então, os desdobramentos econômicos com o novo governo eleito. Nós sabemos, a gente vai passar rapidamente pela Argentina aqui também, nós sabemos que temos uma inflação muito elevada, taxa de câmbio bastante desvalorizada, que, por outro lado, para o Brasil, no comércio internacional ali com a Argentina, acaba sendo até positivo, porque nós temos uma moeda mais forte do que a deles, então a gente acaba ganhando, né, ali na relação de troca. E do que a gente tem acompanhado, isso não tem afetado a relação comercial Brasil-Argentina, ou seja, diminuição de importações ou diminuição de exportações. Então, isso a gente ainda vê relativamente ok, mesmo com a mudança de governo, com esse novo governo que a gente vai olhar um pouco à frente. Mas é bom a gente ficar sempre de olho, porque é um país que ainda vai ter um ano de muitas incertezas, pode ter coisas acontecendo que fujam um pouco do nosso radar. Então, é importante que a gente olhe para a Argentina. E o Brasil aqui, olhando para o Brasil hoje, o que é de mais, vamos dizer assim, ponto de atenção é a nossa dívida pública. Nós não vamos entrar fundo na dívida pública aqui, mas ela é importante que vocês saibam, porque provavelmente vocês devem estar lendo notícias que essa dívida pública em relação ao PIB está subindo, de fato está subindo, por isso que a gente traz como uma condicionante negativa. No entanto, é um risco eminente, como eu coloco aqui, mas a gente acredita muito que, como o arcabouço fiscal, né, passou pelo Congresso, ele tende, ao longo do tempo, diminuir esse risco. E onde que impacta mais uma dívida fora do controle? Impacta no humor, né? Na confiança, logo impacta ali em novas entradas de capital estrangeiro, que vai impactar na taxa de câmbio. Mas, como eu disse, nós estamos trazendo isso mais como um ponto de atenção, mas ainda não estamos vendo efeitos negativos, de fato, acontecendo em função disso. Mas é importante, porque vocês vão ouvir notícias sobre isso e nós aqui estamos de olho. Essa é uma das variáveis que a gente avalia quando a gente faz projeção de taxa de câmbio. E a gente vai falar sobre isso também. Do lado das positivas, a gente tem, se por aqui a gente fala de juros ainda altos,
A positiva e a boa notícia é que a gente espera um declínio gradual desses juros. Até a última reunião que houve do Federal Reserve Bank dos Estados Unidos ficou muito confuso de quando eles de fato vão começar a reduzir juros. O mercado estava esperando talvez em março, mas talvez isso não aconteça. Então, isso ainda vai postergar um pouco, mas ela vai vir. Pelo menos, por que a gente coloca como positivo? No mínimo, a gente não está vendo mais subir esses juros. Então, ou seja, o que isso reflete no dia a dia nosso? Juros mais elevados, você tende a ter um crescimento mais baixo, né? Mais baixo, você tem uma atividade econômica um pouco mais baixa. Então, é importante, como área de compras, acompanhar, né, que produtos, né, que podem ser afetados, esse baixo crescimento econômico vai afetar a minha negociação do dia a dia, enfim, o humor das pessoas, o humor dos investidores, e, enfim, tem uma série de desdobramentos que eu preciso ficar atento. Como positivo, a ausência de choques de oferta. Isso daqui é uma notícia bem bacana, porque as cadeias produtivas hoje estão normalizadas. O que isso significa? A oferta já voltou a operar, diferentemente do que aconteceu no pico da pandemia, onde a gente viu os preços explodindo, porque foi todos pegos de surpresa, a oferta reduzida, a demanda continuava bastante aquecida, foi quando a gente viu um desbalanceamento, um desequilíbrio de oferta e demanda, e preços subindo absurdamente. E não é isso que a gente enxerga para 24. Nós enxergamos uma reposição de preços, já passando para o item seguinte. Então, preços de commodities têm impacto direto de inflação, e esse cenário internacional com esse ritmo lento, né? E essa ausência de choques que a gente trabalha com essa hipótese, então a gente vê um cenário muito mais favorável para preços de commodities e inflação, ou seja, todos convergindo para uma, vamos dizer assim, para uma estabilidade. Preços de commodities, ele tem um espaço para recomposição, porque ano passado, né, final de 22, começo de 23, teve uma queda importante, mas agora por conta de juros talvez começar a cair, mesmo no Brasil, juros já caindo, já começa a abrir um espaço, já começa a melhorar essa perspectiva econômica para 24. E isso a gente vai ver, de uma certa forma, indo para os preços de commodities, mas nada parecido com o que a gente viu ao longo da pandemia, né? Então, vamos dizer assim, que seriam patamares aceitáveis, né? A taxa de juros no Brasil caindo, então isso dá uma perspectiva muito positiva de crescimento econômico aqui brasileiro. As projeções ainda estão bastante conservadoras, a gente vai ver, mas eu acredito que talvez o crescimento econômico brasileiro fique até um pouco acima do que o mercado vem prevendo. Então, nós temos um cenário bastante favorável para o Brasil, com a queda gradual que começou no final do ano, em agosto do ano passado. E, por último, a taxa de câmbio. Então, assim, voltando, um cenário de inflação estável, que é o que a gente vê hoje, né? Então, com isso, baixo risco, isso favorece a valorização do real frente ao dólar. Isso significa que nós não estamos trabalhando com um cenário de dólar explodindo, pelo menos até agora, nós não vemos nada que explique um cenário de dólar bastante elevado, né? De taxa de câmbio subindo. E por que isso é importante? Porque para quem demanda muita importação, existe uma possibilidade de prospectar produtos fora do Brasil, porque a taxa de câmbio vai favorecer isso, né? Mas a gente vai falar um pouquinho melhor sobre taxa de câmbio lá na frente. Enfim, pessoal, em resumo aqui, eu acho que esse slide é muito importante porque ele abre para nós agora, daqui para frente, acompanharmos o que a gente vai ver separadamente aqui em termos de cenário macroeconômico. Tá? Então, falando bem rapidamente da economia internacional, o que a gente viu acontecendo, né, ao longo da pandemia foram preços explodindo, como eu disse, e eu fiz aqui um exercício de comparar os preços ao produtor, né? Então, aqui eu estou falando de economia internacional porque tudo nasce daí. Os preços ao produtor, peguei aqui uma comparação entre Brasil, que é a nossa linha cinza, a área do euro, que é a nossa linha laranja, e Estados Unidos aqui, que é a nossa linha azul. Então, como vocês podem ver, realmente, ao longo da pandemia, né, até praticamente ali no primeiro semestre de 22, nós vimos preços subindo muito. O Brasil aqui foi muito impactado, não só pelos preços internacionais, mas também pela taxa de câmbio, que ainda estava bastante elevada, e a Europa, em especial, bastante impactada, como vocês podem ver aqui em agosto de 22, muito relacionada aos
preços de energia, porque a Europa foi uma das regiões mais afetadas pela guerra Rússia versus Ucrânia. Então, foi a região que mais sofreu com isso. E os Estados Unidos aqui, ele já um pouco mais comportado em termos de preços ao produtor aqui, né? Então, como a gente pode ver, ao longo de 23, a gente teve, quando a gente compara 23, né? Porque aí a gente já pega essa queda aqui, 23 já começou a mostrar uma melhora de cenário na inflação internacional e brasileira, né? Então, a gente já vê aqui indicadores bem mais baixos aqui na nossa linha de 23 em relação a 22 aqui para as 3 regiões. E para 24, a gente projeta, então, como eu disse, uma possível recomposição de preços, né? Mas nada que se chegue ao patamar que a gente viu aqui ao longo de 22. Então, esse é o índice de preços ao produtor geral, que é aquele que começa lá no início da cadeia, né? E aí, eu escolhi 2 itens. É claro que dentro desse indicador tem muita coisa, tem muitas commodities, mas nós escolhemos aqui 2 commodities, de energia e de borracha, que eu vou mostrar depois. Energia, como vocês podem ver, né, foi o que de fato puxou a inflação lá na Europa, desculpa, que é a nossa linha laranja aqui, né, na área do euro. Então, puxou absurdamente, mas já começou a recuar a partir ali um pouco mais de novos países entrando, inclusive com nova oferta de barris de petróleo. Enfim, a guerra Rússia-Ucrânia impactou muito nesses preços lá na Europa, só que depois isso foi arrefecendo ao longo do tempo. O Brasil aqui, que é a nossa linha cinza, como vocês podem ver, para a energia já não sofreu tanto, né? Exceto por preços de combustíveis, que depois a gente vai olhar um pouco, mas energia aqui, que envolve carvão, envolve gás, já não sofreu tanto quanto a Europa, assim como Estados Unidos também não, né? Tanto que nós tivemos aqui preços, né, 78% em 22 para a Europa, versus 6% e 11% Estados Unidos e Brasil aqui. Para 23, a gente já viu uma queda para todos, a Europa caindo muito mais, porque estava com preço muito elevado, e para 24 também a gente projeta aqui uma relativa estabilidade, muito em decorrência desse crescimento gradual que a gente está vendo ao longo do ano de 24, né? A gente costuma dizer que é um ano da virada, né? Depois de uma pandemia, depois de uma guerra, agora o que vai acontecer com os preços? Então, a gente está entendendo que oferta normalizada, né, as cadeias produtivas normalizadas, demanda retomando gradualmente, porque juros ainda muito altos, então a gente tem um impacto disso sobre preços. Então, por isso que a gente atualiza preços com um pequeno espaço de recomposição, mas dentro de uma normalidade, nada chegando nesses picos que a gente viu aqui. E por último aqui, como eu disse, esse setor, que é um setor que a gente sabe também que tem um impacto importante para grande parte das cadeias dos nossos clientes, borracha e material plástico. Aqui também, o Brasil sofreu muito com esse preço, porque o Brasil importa muito da Europa, então como nós tivemos inflação muito alta na Europa, muito impactado aqui pela energia, né, como a gente viu aqui, o Brasil acabou, por ser um forte importador, absorvendo esses aumentos, né, de preços aqui ao longo de 22, e com isso a gente vê também no mesmo comportamento, já de recuando a partir de 22 aqui, com os Estados Unidos ali também, razoavelmente melhor do que o Brasil, e a área do euro, né, por ser um grande produtor, ele já ressentiu menos os preços desses produtos. Então, ou seja, esses 2 itens são itens que compõem esse indicador, mas tem muito mais. Eu só trouxe aqui esses 2 itens como um exemplo para vocês, como áreas de compras, quando vocês negociam. Provavelmente pode ser que tenham compradores aqui que tenham empresas que estão fora do Brasil. Então, todas essas informações também vocês conseguem capturar pela nossa plataforma e acompanhar esses preços fora do Brasil, né? Por isso que eu escolhi Estados Unidos e Europa, comparando com o Brasil. Bom, com isso, então, a gente fala agora,
fechando já a parte de inflação, preços ao consumidor. Então, lá nós falamos de preço ao produtor, aqui a gente fala de preços ao consumidor. Como a gente viu aqui, né, nós tivemos, ao longo de 22, esses preços na área do euro, né, numa subida forte aqui, na ordem de 10%, o Brasil já um pouco mais comportado, e Estados Unidos também, 6,5% é um número inimaginável em se tratando de economia norte-americana. Por isso, a necessidade de iniciar um aumento aí de taxa de juros. Então, preços ao consumidor é um indicador, né, inflação ao consumidor é um indicador que tem vamos dizer assim, um papel muito importante para a economia, porque se você não tiver controle sobre isso, você pode desencadear uma crise muito importante e perder controle sobre os fundamentos do seu país, dos fundamentos econômicos do país. Então, por isso que os bancos centrais ficam muito de olho na condução, ou melhor, no comportamento desses preços ao consumidor, porque ele tem um efeito multiplicador devastador para a economia como um todo. Haja visto o Brasil nos anos 90 e haja visto o que a Argentina está vivendo hoje, né? E por isso eu trago aqui a taxa de juros, né? Então a gente pode ver que o Brasil já bastante atento nesses preços, né, subindo, principalmente em 2021, já tomou uma ação bem rápida lá em 21 mesmo, em começar a subir esses juros, né, que subiram bastante até meados de 22, manteve-se estável, mas sem espaço para recuo, porque o governo ainda estava bem de olho no controle da inflação, e depois começamos, a partir de agosto agora, a reduzir esses juros. Os Estados Unidos e Europa já retardaram isso 12 meses à frente. Então, e China aqui, já um pouquinho o contrário, já derrubando um pouco desses juros. Então, numa situação contrária, porque China passou a estimular muito mais a economia. Então, ao invés dela reduzir juros, ela começou a diminuir e ter incentivos também financeiros para reativar a economia, porque a China ela estava apresentando resultados muito ruins, porque foi muito, assim como todos os países, mas a pandemia nasceu com ela, então ali ela começou a ter muitos problemas. Ano passado, inclusive, com o setor de construção civil. Então, ali tem uma sistemática, uma dinâmica importante que o governo tem uma atuação muito forte, visando justamente reacender, né, reaquecer a economia. Então, eles acabaram tendo um papel diferente aqui. Mas o que eu quero dizer com isso? O Brasil, ele, por conta dessas ações, e ele trazer a inflação para o centro da meta, que é o que a gente vai ver, acabou dando para o Brasil uma condição de risco, vamos dizer assim, de um cenário bastante favorável aos olhos do mercado internacional. Então, hoje o Brasil ele se tornou uma economia bastante atrativa, e a gente vai ver como que isso reflete lá na nossa taxa de câmbio, que é outro indicador importante para as áreas de compras, tá? Estados Unidos, como eu disse, retardou um pouco, ainda estão bastante amedrontados com essa inflação, por isso que não reduzem esses juros, os juros continuam aqui, mas já pararam de subir. Então, isso daqui já é uma boa notícia. O que o mercado está esperando agora é quando isso vai começar a se reduzir. Né? Nós aqui acreditamos que talvez a partir do segundo trimestre, mas o mercado está bastante atento nisso. E com isso, esse é um gráfico que eu gosto muito, que mostra que a relação que existe nesse comportamento da taxa de juros, lá nos Estados Unidos, versus os preços de commodities. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Quando nós tivemos a pandemia, né? Tivemos a pandemia que esses preços começaram a subir também, os juros dos Estados Unidos, como eu mostrei, eles se mantinham vamos dizer assim, estáveis ali, né? Então, o governo não estava vendo ainda uma ameaça inflacionária, precisou de um tempo para ver isso. Só que quando ele começou a perceber que esse preço tão elevado estava de fato refletindo, ameaçando a inflação, né, ter um descontrole inflacionário, ele começou a subir juros, como a gente viu aqui, é a mesma curva aqui. Quando a gente viu isso, o que aconteceu? Logo na sequência, um delay aí de mais ou menos uns 2 meses, nós começamos a ver preços de commodities caindo, né? Então, o que eu quero dizer com isso aqui, pessoal? Que acompanhar a taxa de juros nos Estados Unidos é importante
porque ele acaba refletindo nesses preços de commodities. Porque qual a leitura que o mercado faz aqui? Bom, se os juros estão subindo numa economia como norte-americana e europeia, significa que tem uma sinalização de crescimento mais baixo. Crescimento mais baixo, dentro de um cenário de oferta equilibrada, você tende a ter uma demanda mais baixa. Tende a ter uma demanda mais baixa, você tende a ter um preço de commodities mais baixo. E foi de fato o que aconteceu. Isso que a gente viu no 22 até 23, esses preços caindo, né? Só que aí, o que aconteceu? Quando o mercado viu que esses juros começaram a se estabilizar, porque a inflação já estava mais sob controle, a gente já começa a ver uma recuperação desses preços de commodities no mercado internacional, que é o que a gente está vendo aqui até como projeção. Então, mesmo esses juros aqui caindo, é que está pequeno aqui o gráfico, mas quando a gente compara daqui para cá, a gente vê que tem um espaço para uma pequena recomposição desses preços, que é o cenário que nós estamos trabalhando aqui para preços. Então, a gente trabalha com um cenário de recomposição de preços para 24, em função de uma expectativa de juros caindo. Né, juros nos Estados Unidos, porque assim como quando sobe sinaliza uma queda de demanda, quando cai começa a sinalizar um aumento dessa demanda. Mas ok, como a oferta está ali equacionada, a gente acaba tendo aumentos dentro de um nível aceitável, né, que foi o que eu disse. Então, para 24 a gente trabalha com recomposição de preços, mas não preços saindo do controle, como a gente viu acontecendo ao longo da pandemia. Então, com isso tudo, pessoal, é importante a gente acompanhar, porque isso tudo mexeu na confiança do mercado. Esse é um indicador que a gente chama de Purchase Managers Index, que é um índice é o que a gente chama de um índice de difusão, que mede a confiança dos gerentes de compras. Tá? Então, o que a gente viu acontecendo, né? Ao longo de 22, aqui eu trouxe aqui as principais regiões, Estados Unidos, China, área do euro, comparando com o Brasil, a gente vê que praticamente do segundo semestre de 22 para frente, essa confiança cai abaixo de 50 pontos, porque 50 pontos significa confiança ok. Quando isso está abaixo, significa uma confiança contaminada, ou seja, uma queda de confiança. Quando ele está acima de 50 pontos, significa que você está com a confiança estabelecida. Tá? A confiança está subindo. Esse é um indicador que é calculado a partir de perguntas, né? É um indicador qualitativo, onde se pergunta para os gerentes de compras, olha, o que você espera em termos de futuro da economia, como que você está em termos de estoques, como que você está em termos de encomendas de produtos, enfim. Então, é uma série de perguntas que se conclui, né, esse resultado. Então, o que ele estava mostrando aqui, né? Principalmente Estados Unidos, uma queda forte por conta do medo da inflação. Tanto Estados Unidos, Europa ainda mais. A Europa é o que mais está sofrendo muito por conta da guerra, né, que hoje já está um pouco mais controlada, e a gente já vê uma pequena recuperação dessa confiança na Europa. E o Brasil aqui, que até que vinha relativamente bem, ele aqui, apesar de caindo, mas no começo de 22 ele estava melhorando. Aqui, quando a gente começou a falar sobre mudança de governo e também desse cenário internacional confuso por conta da inflação, essa confiança caiu. E a gente viu isso sendo retomado só a partir de maio de 23, quando passado os 100 dias de novo governo, o mercado começou a entender que o governo veio e não ofuscou, né? Ele não trouxe medidas que colocassem em risco os fundamentos da economia brasileira. Então, o mercado começou a ficar um pouco mais otimista, que é essa nossa linha preta com bolinhas, e a gente já tem até o final agora, no último dado, que é de janeiro de 24, essa confiança passando dos 50 pontos. Por quê? Principalmente aqui, com esses juros caindo, né, esses juros nossos caindo, inflação sob controle, a gente acaba tendo realmente uma melhora da confiança em relação à economia como um todo. E todas as economias aqui, a China, ela sempre orbitou aqui entre um pouquinho abaixo dos 50, acima dos 50, e Estados Unidos
começa também agora a orbitar um pouco mais próximo dos 50 pontos aí, muito em função dessa volta da confiança de que a inflação está sob controle. Inclusive, a Europa também começa a ter essa recuperação aqui. Então, no geral, aqui, o que esse gráfico está mostrando? Que a gente está saindo de uma zona um pouco mais obscura em 23, lá 22, 23, para alguma coisa que vai começar a surtir efeitos um pouco mais positivos, tá? Do ponto de vista da economia. E com isso, a gente vê os resultados aqui do PIB das principais economias, né? Então, a gente vê aqui a China fechando em 5,2%, né? Olhando aqui já para 23, que esses números já estão fechados para 23. Então, a China chegando lá em 5,2%, a área do euro, como disse, sofrendo bastante aqui ainda, olha, de 22 que estava em 3% caindo para quase zero. Estados Unidos até recompondo um pouco mais em relação a 22, chegando a 2,5%. Para 24 aqui, ainda a projeção ela é um pouco mais conservadora em relação a 23. Por quê? Porque a taxa de juros aí que foi se elevando, geralmente tem um delay. Então, o mercado está entendendo que esse delay ele pode acontecer e impactar na atividade econômica para 24. Por isso que o nosso cenário é ainda apesar da recomposição de preços, mas ainda preços, vamos dizer assim, razoavelmente estáveis, porque a gente está trabalhando com um cenário de retomada gradual da economia. Então, se o Banco Central norte-americano começar a baixar juros, a gente vai ter reflexo disso, possivelmente mais positivo, a economia crescendo muito mais forte a partir de 25. 24, o mercado ainda trabalha com um cenário de economia, vamos dizer assim, ainda patinando. Tá? Mas é um cenário de economia crescendo, ainda que seja a patamares mais baixos, mas ainda é de crescimento. Importante que se diga que às vezes sai na imprensa possível recessão e tudo mais, mas não é isso que nós vemos, nós não vemos mais espaço para uma recessão, acho que o pior já passou, realmente 24 é um ano de retomada, tanto no Brasil como internacionalmente falando, né? E por isso que a gente trabalha com cenário de reposição de preços. Falando um pouquinho do petróleo, né, que é sempre uma variável, né, uma commodity que assusta bastante, para entender até o futuro, entender um pouquinho desse passado, a gente vê aqui um preço lá em 22, chegando a mais de 100, quase 120 dólares o barril, justamente porque nós tivemos aí vamos dizer assim, um desequilíbrio entre oferta e demanda. Né? Então, nós tínhamos aí uma demanda ainda mais aquecida, nós tivemos aqui principalmente guerra Rússia, Ucrânia, que impactou muito nesses preços aqui, só que depois, na medida em que essa produção começou a superar, né, a demanda, que o consumo, nós já vimos esses preços caindo, né, saindo lá dos 120 dólares, chegando até bater 75 dólares aqui. Nós tivemos no meio do ano passado, principalmente a partir de julho ali, uma pequena retomada desse preço foi quando foi anunciado pelos principais produtores, né, da OPEP, um corte nos barris, né? Então aí o mercado já sinaliza, ele já precifica isso. Né? Então, foi isso que nós vimos acontecendo. Já esse movimento acaba retornando, porque na medida em que há uma divulgação de corte, mas outros países, além da OPEP, que hoje atuam bem fortemente nesse mercado, eles já têm condições de repor um pouco desses cortes, né? Especialmente produções vindas do próprio Brasil, Estados Unidos, Canadá e da Guiana aqui. Então, hoje o mercado, apesar da gente ter um impacto forte quando você tem uma guerra Rússia, como exemplo Rússia-Ucrânia, você já tem outros países, como eu disse, incluindo o Brasil, que já consegue repor um pouco mais rapidamente para que esse preço ele não perca totalmente o controle. Por isso que aqui, quando a gente olha para essa curva vermelha, aqui não é uma projeção cost drivers, aqui é baseado em mercado futuro, mas nós acabamos adotando isso como uma perspectiva, porque a gente vê que a demanda mundial ela tende a crescer,
como a gente está vendo aqui, né? A gente vê aqui um consumo com uma tendência de alta, que é essa linha pontilhada, mas a gente vê também uma produção equivalente. Então, por isso que nós, é muito baseado nesse cenário de que vai ter um crescimento gradual, nada fora do normal, né? Então, vai ser um crescimento gradual versus oferta também regularizada, por isso que a gente acredita que o preço de petróleo, ele tende a ficar muito mais estável. É claro que a gente pede sempre, e é isso que a gente faz aqui, a gente sempre acompanha muito essas divulgações de cortes, aí a gente já avalia isso para as nossas projeções, olha, se vai haver um corte, tende a ter um aumento de preço, a gente passa a acompanhar, mas de forma, vamos dizer, mais macroeconômica, a gente vê que tem uma tendência muito mais de preços estáveis do que propriamente de explosão de preços, como a gente viu ao longo da pandemia. Então, aqui é mais a título do conhecimento de vocês, depois a gente vai entrar em combustíveis, a gente tem aqui a balança comercial brasileira, né? Bastante interessante. Se por um lado a gente tem uma balança comercial de petróleo superavitária, né? Ou seja, as exportações muito acima das importações, aqui é um número absurdamente maior, a gente vê aqui um saldo positivo. Do lado dos combustíveis, é o contrário, nós temos aqui, na verdade, um déficit, né? Um déficit da nossa balança comercial. Se por um lado a gente produz muito petróleo, por outro nós não produzimos combustíveis, né, e considerando diesel e gasolina, suficientes para atender o nosso mercado doméstico. Por isso que a gente está sempre dependendo de importação, né, e por uma série de razões, né, pouco investimento no mercado brasileiro para isso, enfim, e nós vemos sempre o Brasil bastante dependente. Por isso, por que eu trouxe esse dado? Porque é importante para entender essa política de repasse de preços do petróleo, né, quando a gente vê um aumento forte de petróleo, como a gente viu lá no passado, em 22, por isso existe esse repasse, porque como nós dependemos muito dessa importação, duas variáveis que refletem muito no preço dos nossos combustíveis, é preço de petróleo e preço e taxa de câmbio, porque como somos muito importadores, a taxa de câmbio impacta bastante aqui para a gente. Dessa forma, qual que é a projeção que a gente tem aqui para os nossos combustíveis, né? Tanto consumidor quanto, tanto o nosso diesel quanto a nossa gasolina. Como vocês podem ver, o movimento de preços aqui no passado foi bem semelhante ao que a gente viu aqui de petróleo, né? Tanto para gasolina quanto para diesel. Logo, né, como a gente trabalha com um cenário de preços mais comportados aqui para 24, exceto por esse aumento aqui de janeiro para fevereiro, porque já houve uma divulgação do governo de que a gente possivelmente vai ter e a gente já está contemplando isso na projeção, por conta do aumento da alíquota de ICMS para o diesel, para a gasolina e para a GLP no Brasil. Então, o governo já anunciou esse aumento de alíquota de ICMS, por isso que a gente entende que pode ter um aumento aqui em fevereiro, né? Vai ter alguma divulgação de aumento no preço aqui do combustível, tanto diesel quanto gasolina. Mas dali para frente, até onde a gente pode acompanhar, e aqui é importante que se diga, gente, que por mais que a gente acompanhe, aqui tem uma decisão muito política, muitas vezes, fica muito na mão do governo, mesmo que a gente acompanhe esses preços de petróleo, e a gente sabe que, de uma certa forma, o que acontece aqui tem um delay, mas acaba refletindo no mercado brasileiro, mas ainda assim fica muito na mão do governo, né? Quando o governo entende que tem que repassar, desde que não influencie, não impacte na inflação, enfim, ele acaba usando isso um pouco a favor para poder administrar um pouco a inflação dentro da economia brasileira. Tá? Mas, de qualquer maneira, dentro de tudo que a gente pode acompanhar aqui, a gente vai estar sempre reportando isso na nossa plataforma. Uma outra informação também, nós não temos controle quando a OPEP vai cortar, mesmo a gente hoje tendo Brasil, Canadá, Estados Unidos, Guiana repondo, mas ainda assim esses cortes que são avisados de surpresa acaba refletindo muito no preço do petróleo. Então, o que eu quero concluir aqui? Quando houver isso, a gente está bem atento e
tomem bastante cuidado quando a gente escuta essas... olha, tem uma guerra hoje ainda não acabada, né, Israel-Hamas, mas desde o início lá a gente já sabia que a chance de ter impacto nisso no preço do petróleo era muito pequena, tanto que nós não revisamos as nossas projeções de combustíveis, porque ali a gente analisa o cenário. Então, a gente via ali que entre os dois, apesar da guerra ser uma tristeza, mas do ponto de vista econômico, não são produtores que... Israel não é um grande produtor que poderia ter algum problema com o petróleo ali em função da guerra. O que acontecia ali era um risco associado. Caso o Irã entrasse nessa guerra, aí sim, a gente poderia ter um impacto no preço do petróleo, porque o Irã é um grande produtor. Mas nós entendíamos que ali Estados Unidos estava de olho, né? Então não era... Irã não tinha nenhum interesse em entrar nessa guerra, sabendo que ele podia criar um problema com os Estados Unidos, que estava ali também de olho. Então, enfim, quando a gente analisa tudo, a gente analisa preço, a gente analisa tudo isso. Então, só para deixar vocês bastante avisados que, quando ler notícias como essas, né, a gente também está atento, nós sempre soltamos algum comunicado quando a gente vê que existe um risco iminente para alguma coisa dos preços, a gente sempre vai, de alguma maneira, fazer isso chegar até vocês, além do que a gente já faz isso diretamente na plataforma. Então, agora aqui já entrando um pouco para a economia brasileira, apesar de que eu chamo de economia brasileira, mas eu quis abrir com esse gráfico de PIB, comparando o PIB, né, Brasil versus alguns países da América Latina, especialmente porque vocês possivelmente podem estar negociando com a América Latina. Então, o que a gente vê aqui, né? Dos 4 países, né, Brasil, Argentina, Chile, né, que aqui a gente tem as nossas bandeirinhas, nós tivemos um ano de 23 com o Brasil e o México se destacando em termos de crescimento. Infelizmente, Argentina e Chile já deixando um pouco a desejar. E cada um deles tem uma característica própria para isso, né? A Argentina, né, depende muito de exportação e ela teve muitos problemas com secas, né? Exportação de commodities agrícolas, teve um problema sério com secas que acabou refletindo bastante nesse resultado do PIB, né? Então, a seca afetou muito fortemente a balança comercial da Argentina e, com isso, a entrada de capitais, né, acabou afetando, inclusive, o balanço de pagamentos do país, que reflete na taxa de câmbio, que nós sabemos que tem ficado bastante desvalorizada. Então, você tem aí um impacto, né, um efeito multiplicador negativo. O Chile, né, que foi uma outra economia que ela teve um resultado não tão bom, ele normalmente se pauta muito nas exportações de cobre, né? E aí, o que a gente viu? Uma demanda lenta ao longo do ano dessas exportações de cobre, né, da qual o Chile depende bastante, né, e uma demanda interna também mais baixa, muito em função dessa baixa ou mesmo dessa moderada demanda aí internacional, onde a China é o principal mercado para eles, né. Já o México, né, foi bastante impulsionado pelas exportações, com isso ele recuperou os investimentos e o consumo familiar do México também foi bastante positivo, né, mantendo então um crescimento razoavelmente bem, aliás até melhor do que o Brasil aqui em 2023, né? Apesar de que isso daqui ainda é uma projeção, mas a gente sabe que está caminhando para esse resultado. Para 24, como Estados Unidos, né, China e Europa, nós temos uma projeção de um crescimento mais baixo para 24, como eu comentei. Falando de Brasil, que é o que a gente está mais vivenciando aqui, existe uma projeção de um crescimento aqui em torno de 1,7, mas talvez isso esteja um pouco conservador, porque o Brasil, de novo, está criando um cenário bastante favorável internamente com a queda de juros, controle inflacionário, então está se tornando, vamos dizer assim, uma economia bem mais forte, né, do que a gente viu ao longo da pandemia. Então, com isso aqui, hoje, inclusive, eu li o próprio presidente do Banco Central, nosso, né, o Roberto Campos, ele comentou que talvez esse PIB no primeiro trimestre de 24 venha até maior, venha até acima do que o mercado está esperando. Então, assim, a gente tem visto sinais bastante positivos em relação a isso, né?
E aí, falando um pouquinho aqui da Argentina, o que a gente via lá na Argentina antes do Milei, né? O Milei é o novo presidente. Nós víamos lá fundamentos econômicos muito deteriorados, né? Ou seja, bem ruins, principalmente em relação ao endividamento público. É esse o maior problema da Argentina. A Argentina tem um endividamento muito alto. Eles são muito dependentes de capital público, né? Então, com isso, você acaba tendo uma desvalorização cambial muito alta e uma inflação muito alta, muito impactada por essa desvalorização. Porque, como a Argentina é muito dependente de importações de bens mais acabados, então você acaba tendo aqui uma inflação muito impactada pela desvalorização cambial. Qual que é a proposta do Milei, né? Ele quer cortes de gastos para a redução desse déficit público, como eu comentei, para que ele consiga estabilizar a inflação e câmbio e também diminuir esse risco de crédito, que hoje está, vamos dizer assim, bem estabelecido dentro da Argentina, né? Só que esses desafios, para que ele conclua esse pacote, essas propostas, estão muito relacionadas a, primeiro, mesmo ele tendo ganhado, mas existe uma baixa popularidade dessas medidas, porque, como eu disse, a Argentina sempre foi muito dependente de dinheiro público, né? Então, não há interesse de muitas frentes ou de muitos partidos, né? De muitos interesses que esse déficit reduza. Né? Então, ele acaba tendo uma baixa popularidade para passar com essas medidas. Né? Ele já teve muita derrota desde o momento em que ele assumiu com relação a esse assunto. Ele pretende, então, com isso, na medida em que corta gastos, ele estabiliza a inflação e diminui esse risco de crédito, como comentei. Só que esses desafios são maiores, né? Ele tem muita dificuldade no parlamento para fazer isso passar, uma oposição da sociedade, mesmo, como eu disse, mesmo sendo eleito pelo povo, mas tem muita gente que, apesar disso tudo, repudia esse tipo de ação dele, e o ambiente macroeconômico, então, é muito pouco favorável para esses ajustes fiscais. Não sei se vocês acompanharam, mas a inflação, logo que ele assumiu, quando ele disse que liberaria preços, enfim, ele tomou uma série de ações, a gente já viu os preços disparando, porque aí as pessoas já buscam, né, passam a comprar muito além do que deveria comprar, enfim, aí você cria um caos e você acabou tendo uma inflação, puxando uma inflação no mês de dezembro e janeiro muito forte lá na Argentina, né? Então, os impactos são esses, né? Você tem um impacto negativo no curto e médio prazo, como a gente já viu acontecendo com a inflação, uma atração de capitais que até então, como você tem juros muito altos, você tinha uma atração de capitais especulativo na medida em que você tende a ter essas medidas, possivelmente você tenha uma atração de capitais mais baixa, porque os juros tendem a reduzir, e uma incerteza política como um risco, né? Como eu comentei, virando um empecilho aí para o investimento. E aqui, em especial, eu queria fechar essa questão da Argentina dizendo que, apesar dele ter apresentado todas essas propostas, ele não apresentou uma que, de fato, vá de encontro com a redução da inflação, usando até como exemplo o Brasil nos anos 90. Né? Teve um momento lá nos anos 90, quando foi o início do Plano Real, que se tinha, de fato, um modelo econômico que ia de encontro para a redução da inflação. Então, vamos dizer, não era uma proposta que dependia do parlamento, como ele está aqui, que ele está certo de querer reduzir esses gastos e tudo mais, mas ele tem que passar por todas essas aprovações. E, assim, diferentemente do que o Brasil fez, hoje ele apresenta essas propostas que são muito mais políticas do que propriamente técnicas. Então, por isso que a gente acredita que o cenário na Argentina ainda ele tende a ficar com bastante incerteza. E o que fechou ano passado lá, os índices de preço, tanto ao consumidor como ao produtor, na casa dos 207, vai desde 211 até 280%, com taxa de câmbio batendo lá em 270%, porque reflete aqui na inflação, nós não acreditamos, pelo menos até agora, do que a gente está acompanhando, que esse cenário mude para 2024. De novo, baseado no que a gente acompanhou até agora, nós acreditamos que esse cenário ele persista de uma inflação ainda galopante, uma taxa de câmbio também ainda bastante desvalorizada,
porque nós, de novo, não vemos por parte do Milei uma proposta de algo, vamos dizer assim, mais economicamente plausível e explicável, a não ser por aquelas iniciativas de redução de déficit público que ele tem que passar pelo Congresso. Então, por isso que, de fato, efetivamente, uma proposta mais efetiva a gente não viu acontecendo até agora na gestão do Milei, né? Então, continuando aqui, agora vindo para o Brasil, especificamente, esses dois gráficos são gráficos que eu gosto muito, porque desse lado mostra, como eu já falei lá no começo, a confiança, né? Lá no começo a gente falou da confiança dos gerentes de compras, que vai de encontro com a do empresário industrial aqui. Então, a gente via uma confiança abaixo de 50 pontos, e a gente já vê essa confiança sendo retomada aqui, ficando acima dos 50 pontos, né? Essa queda importante que a gente viu foi justamente quando começou a campanha eleitoral, não se sabia o que ia acontecer, então a gente viu essa confiança caindo bastante, mas ela sendo retomada depois dos 100 dias do governo Lula, e agora ela voltando a ficar acima de 50 pontos aqui. Então, ou seja, a confiança está refletindo o que de fato a gente está vendo. O governo baixando juros, inflação sob controle, já está refletindo na confiança, que é, vamos dizer assim, o fundamento mais importante para a gente falar de retomada de crescimento. Com isso, o que a gente vê acontecendo, né? Nós acompanhamos aqui esses dois indicadores que são calculados pela Confederação Nacional da Indústria, o nível de estoques, que é a nossa linha roxa, e a utilização da capacidade instalada, que é a nossa linha laranja. O que a gente está vendo aqui? Olha, nós estamos vendo uma capacidade instalada aqui, né? A utilização da capacidade instalada na casa aqui dos 70%, significa dizer o quê? Que nós não estamos com uma alta e nem baixa ociosidade na indústria. Esses dados são importantes para vocês como áreas de compras, porque é claro que aqui eu estou mostrando uma média Brasil de todos os setores, mas quando você for negociar, muitas vezes é trazido, olha, a gente está com uma ociosidade baixa, né? Então, por isso que a gente está operando no máximo da nossa capacidade, por isso que a gente tende a repassar preço. Né? E quando a gente está com uma ociosidade alta, você tende a baixar preço. E aqui a gente está vendo um nível dentro de uma média razoável. Então, a gente não vê nenhum risco de inflação a partir de uma baixa ociosidade da indústria, ou seja, a gente está dentro dos parâmetros ok. Do lado dos estoques, é muito importante que se diga isso, que ao longo de 22 e 23, a gente aqui chamou bastante atenção das áreas de compras, que o que esse número está dizendo? Quando ele está acima de 50 pontos, significa que nós estamos com estoque sobrando. Ou seja, aquilo que foi planejado, o que de fato aconteceu, ficou o que foi planejado ficou acima do que efetivamente aconteceu, que vai de encontro com uma economia que estava ainda, vamos dizer assim, com baixa recuperação. Então, a gente estava sobrando estoques aqui. O que isso significa para as áreas de compras? Também, se eu estou com estoque sobrando, significa que eu tenho mais poder de barganha e de negociação. Então, esse é um indicador bem bacana das áreas de compras acompanhar. E aí, a gente já vê isso caindo, ou seja, significa que os estoques estão caindo e a gente, então, reforça aquele cenário de uma percepção de reposição de preços. Então, o que a gente precisa fazer como área de compras? Começar a trabalhar com esse cenário de possível reposição de preços, mas ainda nada parecido com o que a gente viu ao longo da pandemia. Mas o cenário já mostra isso. O que ano passado a gente orientou os compradores? Olha, é o momento de negociar, porque vocês estão... As negociações estão a favor de vocês. Esse ano de 24 não é que está contra, mas ela já começa a mostrar uma economia se recuperando, logo abrindo espaço para repor preços aí, tá bom? Então, é mais assim um ponto de atenção, uma luz amarela para vocês. Aqui é quando a gente abre aquele indicador de estoques que a gente viu aqui, essa linha roxa, que é a média Brasil, e de todos os setores, a gente vê aqui separado por setor. Tá? Então, esse daqui é um dado bem bacana. Então,
De novo, os setores que estão acima de 50 pontos significa que ainda estão com estoques ainda mais altos, né, do que normalmente se esperaria, do que efetivamente se planejou versus o que de fato aconteceu. Então, se planejou um determinado estoque, ele ficou acima do que se planejou, então significa que está com vamos dizer assim, uma atividade econômica mais lenta, esses setores, então dá mais espaço para eu negociar preço a meu favor, né, como área de compras. O que estão abaixo dos 50 pontos já são mercados que estão sofrendo mais pressão de preços. Então, aqui sofre menos pressão de preços, aqui mais pressão de preços, porque os estoques aqui estão abaixo dos 50 pontos. Ou seja, o que se planejou se vendeu muito mais, ou seja, os estoques ficaram mais baixos. É isso que esse gráfico está mostrando. E com isso, a gente fala, então, do nosso crescimento. Depois de falar de confiança, falar de capacidade instalada, falar de estoques, a gente fala, então, do nosso crescimento aqui. Então, a gente viu aqui, nós temos, ainda o número não é oficial, porque não saiu o quarto trimestre do Brasil, esse PIB Brasil, então a gente vê aqui um crescimento ainda para 23 na ordem de 3%, mais ou menos parecido com 22, e para 24, como eu disse, é aquele 1,7%, que nós entendemos que talvez esteja conservador. Talvez isso daqui fique até acima desse número, porque o mercado já está começando a reagir mais positivamente a partir do momento que começou a cair juros, né? Mas a gente acha que essa queda de juros geralmente tem um delay aí de 9 meses, talvez comece a refletir mais positivamente a partir do segundo semestre desse ano. Bom, vindo agora aqui para a nossa taxa de câmbio, já quase caminhando para o final, depois a gente vai entrar em inflação, o que acontece com o nosso câmbio aqui? Importantíssimo para nós como área de compras. A nossa projeção é de um câmbio estável esse ano, né? Aqui na ordem de 4,80, fechou 4,89 mais ou menos no final de 23 aqui, desculpa, final de 23, e aqui a gente projeta alguma coisa em torno de 4,82. É claro que ninguém vai acertar o número ali, né? Bem na vírgula, mas aqui a gente fala mais de tendência. De novo, com dados que nós temos até hoje, né? O que a gente enxerga? Quando a gente projeta esse câmbio, a gente olha para muitos indicadores, né? Para poder pôr esse número na plataforma. Um deles é esse volume líquido de moeda estrangeira. Então, como vocês podem ver, aqui o que entra? Entra resultados de balança comercial, entra resultado de investimentos em moeda estrangeira que entra no país, enfim. E a gente vê que desde outubro de 22, a gente já teve esse número aqui em 21, só que em função da pandemia isso foi caindo fortemente, só que quando o investidor viu que nós estávamos indo para um centro de inflação sob controle, né? O governo brasileiro, o novo governo, passou a tomar ações visando manter sob controle os seus gastos, né? Que é o arcabouço fiscal, enfim. Então, ele manteve, como eu disse no começo, um cenário ou um ambiente propício e de confiança para essas entradas de capital dentro do país. Então, com isso, hoje a gente tem um resultado positivo, ou seja, a gente tem muito mais oferta de moeda estrangeira do que demanda, né? E isso é muito bom, porque é sinal de que está entrando muito mais do que saindo, né? E isso se deve a quê? A todos esses fatores que eu acabei dizendo. E quando a gente fala de taxa de câmbio, nós estamos falando do quê? Nada mais é do que é o preço de um produto, porque é uma moeda que não é nossa. Então, a moeda, o dólar, ele não é uma moeda brasileira. Então, eu preciso comprar ou eu preciso vender. Então, ele entra dentro da regra de oferta e demanda como se você estivesse comprando qualquer produto. Então, se eu tenho uma oferta maior, eu tenho uma tendência a ter uma moeda mais comportada, tanto que a gente viu ao longo de 23 essa taxa caindo. E como a gente sabe que temos um cenário que está sendo bastante otimista, a gente viu lá nos índices de confiança, porque aí a gente olha para esses indicadores para olhar um pouco para frente. Então, a gente entende que o Brasil ainda continua sendo um país assim bastante atrativo, como já vem sendo aí nos últimos 2 anos. Então, por isso que nós estamos trabalhando com um cenário de câmbio comportado, porque a gente imagina que esses volumes eles continuarão sendo mantidos.
E um outro item que entra na nossa avaliação é a dívida pública, que eu falei no início. A dívida pública está assustando? Está assustando. E esse é um indicador que a gente está acompanhando muito fortemente. Mas a gente acredita que ele se sustente por conta, mais para o médio e longo prazo, por conta do arcabouço fiscal, que tende a manter as contas do governo um pouco mais equilibradas. Até porque, como a gente está com perspectiva de crescimento, você tem mais geração de receita, né, por conta aí de crescimento econômico vindo, então você tem uma geração de receita que pode suportar um pouco dessas despesas que tem dentro das contas do governo. Então, por essas razões todas que a gente projeta uma taxa de câmbio comportada. E já seguindo aqui para o final, né, vamos falar um pouquinho de inflação, que é o que mexe diretamente na veia ali, né, do nosso resultado. E eu gosto de começar, antes de falar dos nossos índices internos aqui de inflação, começar por índices de commodities, né? Porque é onde nasce. Esse é um indicador que é calculado pelo Banco Central do Brasil, né? E já é um cálculo feito em reais. Então, o que ele busca? Ele busca preços internacionais e também já calcula considerando a taxa de câmbio. E esse indicador de commodities, ele é composto por agropecuária, metálicas e energia. E o que a gente viu aqui em 23, né? Um índice de commodities em queda de 12%, como eu disse, que é aquela curva que a gente viu o preço de commodities caindo lá no começo da nossa apresentação. Então, esse preço está refletido aqui, e ele foi puxado aqui pelos 3 segmentos, tanto por agropecuária, quanto metais e quanto energia, né? Só que para 24, como a gente trabalha com cenário de reposição de preços, a gente já fala aqui desse número indo para próximo de zero aqui, 0,3, meio e 1,5%. Baseado em quê? Nessa retomada gradual da economia. Por isso que eu disse, a gente está vendo um espaço para reposição desses preços, né? E com isso, a gente já tem o reflexo. Eu repito ele aqui para mostrar para vocês o quanto isso reflete nos nossos índices de preços ao produtor aqui no Brasil. Então, esse PP é o preços ao produtor calculado pelo IBGE e aqui o IGPM é preços ao produtor calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Com a seguinte diferença: aqui a gente só traz preços mesmo de commodities. Aqui a gente traz, aqui dentro desse indicador, tem preço de commodity, tem preços ao consumidor dentro do índice e tem também preços dentro da construção civil. Então, quando a gente fala de preços ao produtor, a gente gosta muito de usar esse indicador, porque ele reflete bem esses preços de commodity dentro do mercado brasileiro. E aqui existe um contágio, né? Porque como o IGPM, ele 60% é esses preços de commodities que está aqui, mas 30% é preço ao consumidor, e a gente está mantendo ainda um preço ao consumidor um pouco mais pressionado do que foi ao produtor, e construção civil, então ele acaba contaminando o indicador aqui, o IGPM. Tá? Mas, de qualquer maneira, tanto como aqui 60% é commodity, então por isso que ele também fechou o ano de 23 em queda aqui de 3,2. Mas, como vocês podem ver, para 24, todos os ambos já estão mostrando um certo uma certa reposição, né? Então, ele sai de um número negativo e ele vai para um número positivo. Aqui é um espaço de reposição de preços que a gente viu tanto nas commodities quanto aqui nos índices de inflação. E o preços ao consumidor aqui, que é representado pelo IPCA, e vocês que são das áreas de compras, você puxa, mas normalmente o preços ao consumidor sempre fica abaixo do produtor, né? É verdade, só que a pressão inflacionária que o produtor sofreu ao longo da pandemia foi tão forte que em algum momento ele repassou isso para o consumidor. Então, nesses últimos 2 anos, né, desde 21 é que nós não colocamos 21, mas foi onde nós tivemos uma explosão, chegou a 10% aqui, desde lá nós ainda estamos sofrendo aqui na ponta, né? Então, o preço ao produtor, ele foi tão forte que
esse repasse acabou acontecendo para o consumidor, foi por isso que o Banco Central brasileiro, já prevendo isso, começou a subir juros, para tentar diminuir o consumo e poder segurar preços aqui no consumidor, que é o que eu disse, é um dos indicadores que tem mais efeito negativo se não tiver um controle para a economia como um todo. Então, o governo fica muito de olho nesse preço ao consumidor, porque é aquele que vai refletir lá no final da cadeia, ou seja, para todos nós, e tendo um efeito muito negativo para a economia como um todo. Então, o governo toma muito cuidado para não perder esse controle. Mas, de qualquer maneira, mesmo ele ainda sofrendo com esse repasse que houve, nós entendemos que ele está indo para o centro da meta em 24, lá na ordem de 3,7, até um pouco abaixo do que 23, porque nós ainda não conseguimos afirmar 100% se essas quedas que a gente viu acontecendo aqui, assim como quando subiu, repassou para cá, se essas quedas vão repassar. Mas, de qualquer maneira, a gente está vendo que pode haver, se não no total, na sua totalidade, mas pode haver um pequeno repasse dessas quedas. Mas nós ainda não trabalhamos com cenário de um repasse muito forte dessas quedas, porque o produtor ele vai sempre ter uma justificativa de que ele teve muitas perdas, né, ao longo da pandemia, com aqueles preços tão elevados, que ele não conseguiu repassar tudo. E aos pouquinhos, mesmo ele mostrando uma queda ao longo de 23, ele ainda não vê espaço para também repassar essa queda, porque ele ainda sofre com alguns resultados negativos a partir da pandemia. Então, por isso que a gente não trabalha com cenário de IPCA negativo para 2024, né? Usando da lógica que a gente usou quando repassou os aumentos muito fortes. Então, a gente ainda trabalha com esse número um pouco mais baixo, mas ainda positivo para preços ao consumidor. Pessoal, então já finalizando aqui, então qual que é o foco de atenção para as áreas de compras em 2024, né? O crescimento, ele é um ritmo de crescimento ainda moderado, como eu comentei, pode ser que a gente tenha surpresas, né? Pode ser que a economia ela reaja mais até do que a gente imagina, mas ainda é um crescimento razoavelmente moderado. Tem uma forte sinalização de redução de juros lá nos Estados Unidos e Europa, né, em 24, que pode refletir numa melhora do ritmo do crescimento somente a partir de 25. Então, a gente acha que à medida em que eles começarem a baixar esses juros, talvez esse reflexo seja melhor em 25. Com isso, os preços de commodities, a gente trabalha, né, com essa interrupção do ciclo de quedas, como eu falei, que foi em 22 e 23, a gente trabalha com esse ciclo, né, aliás, da queda desse ciclo de quedas para as commodities, e por isso, 24 vira um cenário favorável para essa recuperação dos preços, como eu comentei, mas é em ritmo moderado, nada parecido com o que a gente viu ao longo da pandemia. E como conclusão final, os nossos dados da indústria, aqui falando já de Brasil especificamente, esses dados da indústria que a gente viu lá, capacidade instalada, estoques, sinalizam que há um ajuste desses estoques em relação à demanda, como a gente viu, até aqueles números caindo um pouquinho. Então, reforça esse cenário de uma recuperação gradual desses preços, por isso que é importante que vocês fiquem bem atentos aí nas negociações de vocês, né? E principalmente na escolha dos índices de reajustes contratuais. De novo, ainda vai ser um ano de retomada gradual da economia, retomada gradual dos preços, mas, em se tratando de áreas de compras, e aqui o nosso papel é deixá-los sempre avisados e estar sempre aqui para ajudá-los aí nesses momentos de dúvidas, porque pode ser que nesse lugar haja aí sempre uma informação errada para poder justificar um aumento de preço, né? Esse é o objetivo até desse nosso webinar, é para manter vocês informados, né, de quais são as perspectivas que a gente está enxergando para o ano. Então, nós não estamos vendo nenhum abuso, claro que eu estou falando de forma macro, cada setor tem a sua especificidade, mas fiquem bastante atentos para entender justificativas que venham aí por parte de repasse de preço para vocês.
cada setor tem sua especificidade, mas, no geral, de forma macroeconômica, a tendência para 24 é de uma retomada de preço, mas nada fora do normal, porque o ambiente ainda não proporciona aumentos tão elevados como a gente viu ao longo da pandemia. E aqui vocês vão receber esse material, é mais números das nossas projeções, né? Aqui, como vocês podem ver, a gente projeta aqui para a inflação, então, de commodities, alguma coisa próximo do 0,4. O nosso preços ao produtor aqui ainda baixinho, 1,1%, IGPM 3,6%, né? Para quem viu o 21 em 17%, viu o IPP em 28%, né? Então, a gente ainda é um número, né, que é plausível, né? O IPCA, então, também bateu os 10%, a gente está projetando 3,7% aqui para 24%. A taxa de juros, como eu disse, caindo gradualmente, essa é a taxa de juros Brasil, e a taxa de câmbio aqui se mantendo razoavelmente comportada, né? Chegou a bater 5,65 em 21, e a gente já está falando aqui em algo em torno de 4,85 ao longo de 24, dado esse cenário que eu comentei de um ambiente bastante favorável para a economia brasileira. E aqui, então, eu me despeço, pessoal, mas eu vou continuar aqui para possíveis perguntas, dúvidas, tá? Fiquem à vontade. Deixa eu só voltar aqui para a minha apresentação. Opa, tá aqui. Interromper o compartilhamento. Pessoal, fiquem à vontade, caso tenham dúvidas, tá? Paula, imagina, Paula, eu que agradeço pela sua participação, viu? Antônio, disponha. Apresentação para... Pena que não precisa... Útil esse material. Muito obrigada pela apresentação. Eu que agradeço, Michele. Aqui o Antônio, pena, deixa eu só ver aqui, pessoal. Muito obrigada. Pena que não consegui acessar a tempo, mas já me ajudou muito, Antônio. Esse material vai estar disponível e a gravação também, tá, Antônio? Então, você vai poder ver isso na íntegra, caso você tenha perdido alguma coisa. Eliana, Giovana, obrigada. A Renata também. O Leonardo. Aqui, o Leonardo está nos perguntando. Só um minutinho, Leonardo. Aqui, para a escolha de um indexador de reajuste de contrato em serviços para 24, o índice PCA seria mais aconselhado que o IGPM. Então, aqui, Leonardo, para te responder isso, a gente gosta sempre de chamar bastante atenção para essa questão dos índices de preços, né? O IGPM é um indicador, como eu mostrei, que mede preços ao produtor, né? Então, quando a gente está falando aqui de serviços, normalmente esse item serviços, ele fica sempre embaixo dos preços ao consumidor. Então, aí, no caso aqui, como você mesmo citou, o IPCA. E, em especial, como que a gente sempre procura orientar o cliente? Sempre procurar usar, se você quiser usar um indicador de inflação para corrigir o seu contrato, é sempre usar o mais específico possível dentro do teu segmento. Então, por exemplo, aqui, o que eu quero dizer com isso? Dentro do IPCA, tem uma abertura que a gente chama por categoria. Então, a gente, dentro do IPCA, tem o item alimentação, tem o item habitação, tem despesas diversas, e embaixo desses itens, você tem itens específicos para cada um desses grandes grupos. Então, possivelmente, a resposta melhor para você, se você quiser usar um indicador, é você, dentro desse preços ao consumidor, você usar um preço, um item de serviços especificamente. Porque o IPCA, o que ele vai trazer no resultado, quando ele é geral? Ele vai trazer o comportamento do preço todos esses itens que eu falei, o que aconteceu com a alimentação, o que aconteceu com a habitação, e
conceitualmente, você vai estar negociando um serviço que não necessariamente tem que carregar o que aconteceu com a alimentação, que pode ter refletido e pesado muito mais no resultado desse indicador fechado, que é o que a gente chama do agregado. Então, quanto mais você puder desagregar isso, é melhor. E quando a gente compara IGPM e IPCA, apesar de que, como eu disse, o IPCA está mais alto do que o IGPM nesse último ano, né, nesses últimos anos de 23, 22 e 23, principalmente, mas ele tende, o IPCA, por ser um preço ao consumidor, ele tende sempre a ter um período, a ficar mais baixo, porque quando o produtor ele absorve um custo, ele não necessariamente consegue repassar todo esse custo lá para o consumidor. Por isso que, historicamente, se você comparar as duas curvas, você vai ver que o IPCA esteve sempre abaixo do IGPM. O que aconteceu agora foi uma situação contrária, porque o preço dele, no longo da pandemia, ficou muito alto e ele acabou tendo que repassar um pouco para o consumidor, e isso sempre tem um delay. Mas quando você trata de serviços, o ideal é você sempre buscar um índice de preço ao consumidor e descer mais ainda, indo lá no seu item específico de serviços. Isso a gente tem na plataforma. Se você quiser até uma ajuda com isso, nós estamos à disposição. Dentro da plataforma a gente tem o ticket, basta nos chamar por lá, que aquele ticket funciona super bem, e a gente vai te ajudar com isso na sua contratação, tá bom? Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Obrigada. Tá, deixa eu ver onde que eu tinha parado aqui. Tá, excelente conteúdo, apresentação rica, obrigada. Eu que agradeço, Dilian. Ficará no post. Eliana, aqui a apresentação, ela vai estar disponibilizada num link que a nossa área de comunicação disponibilizou, acho que no momento em que vocês, que tem um link que tem a nossa agenda, e acho que vai estar lá naquele link. Até nós estamos aqui com a Gabriela, que é da área de comunicação. Gabi, se você puder colocar aqui o link que está disponível para depois acessar essa apresentação, se você puder, seria bom, seria interessante aqui para o pessoal. Mas, de qualquer maneira, a gente faz isso chegar até vocês, essa informação, tá? Não vai estar vinculada dentro da plataforma, né? Porque esse é um trabalho que a gente está fazendo à parte, mas em algum momento você vai acessar isso por esses links. Adorei tudo que você... Ok, obrigada, Antônio. Esperou as minhas... muito obrigada. Qual indicador seria adequado, Dilian, né? Qual indicador seria adequado para monitoramento de uma indústria eletroeletrônica? Então, depende muito do que você está negociando, né? E também serve para você, Dilian. Querendo, a gente pode saber mais exatamente o que você está precisando e te dar todo esse suporte, né? É só abrir lá o ticket lá no nosso ticket que a gente consegue te ajudar. Mas aqui, com certeza, dependendo do que você negociar, nós temos duas sugestões, né? Ou um indicador específico, que com certeza a gente vai encontrar isso para você, ou dentro da plataforma, nós ajudarmos você a construir um cost breakdown. Que o cost breakdown, ele vai congregar todos aqueles custos que estão relacionados ao que você está negociando daquela categoria. Que, aliás, esse é um dos melhores caminhos que a gente sempre orienta os compradores. Sempre que possível, se puder fugir de algum índice, como eu expliquei sobre IGPM e IPCA, se não tiver jeito, tiver que usar um índice, usar dentro daquilo que eu expliquei. Mas a gente sempre orienta a criar o máximo possível de composições de custos que vai refletir muito melhor a sua realidade. Agora, se ainda assim você precisar usar um índice, ir no detalhe. Então, por exemplo, se você tiver negociando uma categoria que seja lá na indústria, a gente sempre aconselha, no caso da indústria eletroeletrônica, nós temos um indicador dentro
quando eu comentei índice de preços ao produtor, a gente tem todo assim, uma desagregação. Então, a gente vai ter preços ao produtor para material mecânico, preços ao produtor para material eletrônico, preços ao produtor para alimentação. Então, dependendo do que você estiver negociando, você pode ir nesse nível de desagregação, ao invés de usar o índice de preços ao produtor, supondo que você esteja negociando com a indústria, não com o consumidor. Então, você, ao invés de pegar o agregadão lá, que é o índice geral, que é o que eu mostrei aqui, você pega o seu específico da indústria de eletroeletrônico. Isso, com certeza, a gente tem na nossa plataforma e pode te ajudar. Ok, Gilian. A Gabi colocou aqui, pessoal. Gabriela colocou aqui o link do HTT campanhas.costdrivers.com, tá? Agenda de webinars. Lá você vai ter toda a agenda dos webinars ao longo do ano e esse material vai estar disponível lá. Compra de componentes eletrônicos. Então, Dilian, depende, se for, eu acho que um bom item que pode representar, de novo, assim, a gente precisaria entender melhor a sua demanda, mas de imediato, sem conhecer muito a fundo, eu diria que nós temos dentro da plataforma um índice relacionado à indústria eletrônica que fica dentro do que é calculado pelo IBGE, que é dentro do índice de preços ao produtor, que é o IPP. Tá. Excelente. Imagina, eu que agradeço. Bom, pessoal, eu costumo dizer que, assim, a nossa apresentação nunca termina aqui, né? Porque nós estamos sempre disponíveis, dispostos a ajudá-los com esse suporte o tempo todo para vocês. Eu acho que o uso do nosso ticket, ele é bastante eficiente dentro da nossa plataforma, né? E ele consegue atender bem a todos vocês, e nós estamos disponíveis para isso. Então, vou reiterar, eu sou economista responsável pela área de análise de mercado da plataforma, e nós temos lá total condição de ajudá-los a buscar o melhor indicador, de fazer, passar informações do que está acontecendo com aquele mercado, dar para vocês uma noção de tendência para as coisas, orientá-los para a busca desses indicadores que estejam mais apropriados ao que vocês estão negociando. E nós temos, então, esse recurso do ticket, que ele funciona super rápido. Então, bastou abrir um ticket que tem uma pessoa totalmente dedicada a enviar para quem realmente tem que devolver uma resposta mais que imediata para vocês, tá bom? Então, nós seguimos aqui à disposição de vocês. Eu acho que até para cumprir o horário, né, que nós tínhamos nos proposto aqui, até às 19h30, continuamos aqui. Qualquer dúvida, pode nos procurar a qualquer momento, que nós estaremos lá para tirar e ajudá-los a resolver aí o dia a dia de vocês. A gente quer estar cada dia mais ao lado de vocês aí e sendo vamos dizer assim, uma solução que traga realmente bastante ajuda para vocês. Tá bom, pessoal? Bom, então acho que eu encerro aqui, dando boa noite para vocês e reiterando que o ano... Imagina, Leonardo, eu que agradeço. Reiterando que o ano de 24 é um ano desafiador na medida em que ele vai começar a mostrar alguns comportamentos um pouco diferenciados do que nós vimos ao longo de 23, né, com quedas de preços, mas também nada para se apavorar. Eu acho que é um ano de retomada, né? Eu ouso a dizer, se não for 24, no máximo 25, talvez a gente volte a patamares de preços anteriores à pandemia. Então, é um ano bastante desafiador e que terá, assim, muitas oportunidades de negociações, porque talvez seja o ano do equilíbrio, ele não seja nem totalmente favorável para nenhuma das partes, vai estar sempre com uma condição de boas negociações. Tá bom, pessoal? Agradeço bastante a presença de vocês e não perca o próximo.
que vai estar lá na nossa agenda de webinars. Muito obrigada, pessoal. Uma boa noite a todos.